Olá, galerinha. Aqui é o Fábio passando para falar um pouco mais sobre trabalhar no navio de cruzeiro, para quem quer trabalhar viajando para outros países, né, ganhar em dólar. E hoje eu queria falar sobre o passo a passo, né, como você faz para trabalhar a bordo, né, que é preciso, né. Eu queria falar sobre isso. E eu dividi o passo a passo do trabalho a bordo em quatro fases, né. A fase de preparação, aplicação, documentação e vida a bordo, né, que eu acredito que essas são as quatro fases que é do passo a passo para se trabalhar em navio de cruzeiro, né? A primeira é a preparação, né? A preparação é o seguinte, né? É o que você precisa, né? Para trabalhar em navio de cruzeiro. Você tem mais de 18 anos, tem o ensino médio, né? E precisa também tirar os cursos de salvatagem, né? Que isso você tira depois que passa na entrevista. Você pode tirar depois que passa na entrevista, não é obrigado a fazer antes. E falar inglês, né? Assim, falar um pouco de inglês, ter pelo menos o básico, né? As companhias costumam pedir um inglês intermediário, quando você já começa a se comunicar, né? Como é que eu posso falar? Você já consegue falar, se comunicar com sua equipe, né? Com os guests, né? Que é você vai para posições maiores. Caso você não tenha, é igual a mim, né? Que começou do absolutamente zero, né? Que não fala inglês, tá entendendo? Que não falava inglês, né? Não se preocupa que você consegue também, né? Se você já fala inglês, poxa, já está meio caminho andado, porque você já consegue se comunicar, já consegue ir para a fase da entrevista, né? Que é a segunda fase. Mas para quem fala inglês como eu comecei, cara, como eu comecei foi complicado, que como eu já falei, né, no outro vídeo, né, mais ou menos que não tinha condições financeiras e também não era aquele cara muito inteligente para aprender inglês, né, cara? Então a gente ia com o que a gente tinha, né? Quando eu comecei a sonhar, né, com trabalhar em navio, né? Você tem que aprender, né? Tem que começar a tentar, né? Eu comecei com gratuito, né? Você trabalhar duro, tiver disposto a trabalhar duro para fazer acontecer. Então, consegui, né, aprender, né? E consegui ir para a segunda fase, né? Que é a fase é a fase da aplicação. É onde você vai aplicar para recrutadoras, né? Que eu aconselho a você que não aplique direto nas companhias. Se cadastre primeiro, né? Aplique primeiro nas recrutadoras, né? Na época que eu fiz, eu só conhecia duas. Hoje eu conheço mais, né? Todas elas. Onde você aumenta, amplia, né? A sua oportunidade de ser chamado, porque eu conheço todas. Então, você trabalha com todas as companhias do mundo, tem recrutadoras, né? Que para se cadastrar, para mim foi muito complicado, mas consegui criar o currículo, né? Que o currículo foi uma das coisas mais difíceis. Passei o dia inteiro tentando criar um currículo em inglês, cara. E usava Google Tradutor, aplicativo, né? Aquela coisa para tentar criar um currículo. Ninguém na minha cidade sabia criar um currículo em inglês, com uma companhia. Não é que não sabia criar um currículo. Alguém com conhecimento informático vai criar um currículo em inglês. Mas eu falo o currículo em que chame a atenção da companhia, né? Que a companhia pede, né? Que a companhia quer, né? Então, para criar isso foi complicado, foram horas, mas no final a gente conseguiu. Aí depois fomos pro passo a passo de se inscrever, que foi outro passo a passo é uma coisa bem simples que você faz em alguns minutos, mas eu levei horas para fazer porque ficava com medo, né, de escrever a informação errada, né, de como é que eu posso falar, de escrever as informações, eu não sabia nem fazer o upload do meu currículo em inglês, apertar lá para fazer. Tu acredita que eu não sabia fazer isso? Era uma coisa bem. Foi difícil, né? Mas a gente consegue, né? E consegui me fazer escrever, colocar, responder tudo direitinho com minhas experiências, né? Com meu nível de inglês e consegui fazer o cadastro, né? Criar o currículo, fazer o cadastro. E depois você tem que esperar um pouco para ser chamado, né? Você demora em torno. Depende. Alguns recrutadores chamam rápido. Tipo, 2 semanas já te chamam. Outras demoram um mês e meio mais ou menos para te chamar. Tá entendendo? É mais ou menos isso que demora para te chamar. E eu fui chamado rápido, né? Mas como eu já falei, eu não estava preparado, né? Então eu fui reprovado antes de receber o sim. Fui reprovado 3 vezes, né? Mas é o que eu falo, né? Tudo depende do quanto você quer, do quanto você está disposto a trabalhar duro para fazer acontecer. Tá entendendo isso? Se você tiver ciência disso, que não é o que os outros falam, que
te define, que é o que você faz com o que os outros falam, que define quem é você, né? É que é a sua escolha. Alguém te bota para baixo, a escolha de ficar lá embaixo é sua. Não é de quem tu colocou para baixo, não é de quem não acredita em você. A escolha é sua de ouvir o que ele falou, ou de você mostrar quem você realmente é, de você ir atrás, de você batalhar, né? De você dar sua cara a tapa, né? Na verdade, desculpa eu falar assim, mas de você chegar e dizer, não, isso aqui é comigo, não é fulano, não é quem não acredita em mim, não é, não, não, meus pais não acreditam em mim, meus amigos, minha mulher, namorada, ou no caso da mulher, meu marido não acredita em mim, não é isso, tá entendendo? É você, quando você entende isso, você para de apontar o dedo para os outros, ah, não, é por causa de fulano que eu não consigo fazer isso, é por causa de ciclano. E você começa a fazer, né? A coisa vai acontecer, né? A coisa vai fluir, tá entendendo? Então, o que eu posso te dizer é que tenta, vai lá, tenta, cara. Se você já fala o inglês, né? Segue, segue, cara, tenta, tá entendendo? Tenta. É o que eu posso te falar, é que pelo menos começa a tentar. Começa a tentar que as coisas vão acontecer. Então, na segunda fase, como eu estava falando, que você se inscreve, né? Que você faz, cria o currículo, se inscreve e tudo. Já está preparado, que você acredita, já está preparado para fazer a entrevista. E quando eles te chamarem para a entrevista, que você for fazer a entrevista, você precisa ter uma preparação para essa entrevista. Eu falo, estuda, tá entendendo, para a entrevista, como se vestir, como você se vestir para sair bem na entrevista. Você não vai chegar mal vestido lá de todo jeito, cara. Isso é uma entrevista de trabalho, cara. Você está mostrando quem você é. Mulher, né? Mulher sempre se arruma mais, ainda bem que sempre se arruma mais, se prepara mais, né? Então, já sabe o que eu tô falando. O homem não, homem que não se. Parece que não entende, não sei como é que é. Vai todo desleixado, aparece cabelo grande, barba grande, todo mal. A roupa suja, cara. Você vai dizer que é mentira, mas eu já ouvi. Eu vi um colega meu falando que uma vez fez uma entrevista com a roupa suja. Cara, tá de brincadeira comigo, irmão. Tá de brincadeira comigo que tu fez isso, cara. Mas cada um, cada um. Então você se prepara para isso. O que você vai falar na entrevista, se você já fala inglês, tranquilo, você já tem noção do que vai falar, não precisa nem estar estudando. Se você não fala ainda, como eu que não falava, então te prepara, escreve, faz uma entrevista. Eu criei um passo a passo, né, para passar nessa entrevista, como eu fui aprovado 3 vezes, né, e pesquisando bastante, né, descobri quais as perguntas, né, que são mais feitas. Não é que seja um padrão assim assim, como é que eu posso falar? Não é que vai certeza que caia todas, não. Mas assim, a maioria delas cai, né? Assim, são perguntas que toda entrevista, na verdade, até em português, elas praticamente caem, né? Então, eu fiz esse passo a passo, criei ele, né? Para conseguir passar na entrevista, onde eu escrevia, né? Todas as perguntas em português e em inglês e gravava o, o que eu gravava a entrevista, né, que eu fazia comigo mesmo, né, e eu ficava ouvindo ela durante o dia, né, que é para fixar no meu ouvido, né, porque o inglês ele é assim, quanto mais você tem contato com o inglês, né, mais ele vai ficar na sua cabeça, quanto mais você busca ele, mais ele fica na sua cabeça. Então, era o que eu tinha, né, na cabeça de fazer, de aprender, né, de querer fazer acontecer. Então, é o que eu digo, você continua aprendendo, lutando, lutando, que vai acontecer. Então, nessa segunda fase, que você consegue fazer a entrevista, se preparar para ela, fazer a entrevista, né? E ser aprovado, né? Quando você conseguir ser aprovado, não se preocupa se não for da primeira vez. Para com esse negócio, eu vou desistir, não é para mim. Tira isso da cabeça, para com isso, que dá sim, você consegue, você é capaz. Homem ou mulher, ou se você é novo, ou se você é mais velho. Eu passei com 35 anos, eu comecei com 35. No navio eu conheci um garoto lá com 20. Nós conseguimos, eu e ele. A diferença é que ele conseguiu antes de mim, né? Conseguiu mais novo. Eu queria ter conhecido antes desse projeto, mas não consegui porque não era os planos de Deus para mim ainda naquela época, né? Quando eu era novo, né? Então, mas 35 anos consegui, cara. Então você consegue, não importa a idade. Então vai, consegue, tenta, se inscreve, segue esse processo que eu estou falando que vai acontecer. Então, depois que você passa na entrevista, você vai receber um e-mail falando que você foi aprovado, né? E tudo que você foi aprovado, com seu job and describe, né? O que você vai fazer no navio, né? Todo.
um documento com tudo que você vai fazer no navio, quanto você vai ganhar, que é um importante, né? Que é, poxa, vai ganhar em dólar, né? Então, sai tudo que vai acontecer no teu contrato, né? Praticamente vai aparecer todas as informações, mais ou menos. Não um contrato, mas as informações básicas que são necessárias vão aparecer nesse e-mail. E nesse e-mail vão te pedir para fazer um teste em inglês, né? Que essa segunda fase para mim foi bem complicado, né? Foi eu aprender, passar na entrevista em inglês e depois fazer esse teste em inglês. Quando eu descobri que tinha que fazer esse teste em inglês, eu fiquei apavorado, que eu nem sabia ainda. Você vê, nem tinha noção que tem que fazer um teste em inglês. Eu disse, caraca, fazer um teste em inglês. Aí, se eu não estiver enganado, eram 40 perguntas, né? Porque agora é bem menos. E agora tem como se preparar, né? Agora o Marlin Test, você tem como entrar no site dele e simular o teste várias vezes antes de você fazer, né? Que é para que você melhore. No começo eu era terrível, né? Na minha primeira fase eu passei, como eu posso dizer assim, foi com muito trabalho e sorte, né? A sorte favorece aqueles que trabalham duro, né? Eu acredito. Então foi o que aconteceu comigo. No meu teste, eu me lembro que esse teste que eu fui fazer, eram 40 perguntas e eram 20 minutos para responder ela. E como eu achava que não tinha conhecimento algum ainda, mas assim, já tinha, quando eu consegui passar, como eu falei que eu fui reprovado, né? Nesse período eu tinha mais ou menos já uns 9 meses estudando inglês. E por mais que você não seja um cara gênio, né? Que eu não sou, nunca, como eu já falei, não sou o cara que tira nota 10, tirava só a média. Mas por mais que você não seja um gênio, cara, se você estudar inglês todos os dias, sério mesmo, começar de hoje, o que eu tô falando, se você começar de hoje, todos os dias, eu consegui para fazer o teste. Ficava no celular tentando traduzir no Google e tentando responder, né? E com um pouco que eu tinha, o conhecimento que eu tinha adquirido durante esse tempo, né? Consegui passar, né? Tirar, que era 70% na época, né? 70% da prova eu consegui tirar 72%, né? Com o meu conhecimento que eu tinha, né? Com o pouco conhecimento que eu tinha, com a grande ajuda de Deus, né? Que as coisas aconteceram porque Deus permitiu e nos ajudou para fazer acontecer. Conseguiu passar nessa prova? Quando você passa nesse teste em inglês, vai esperar agora a sua data de embarque, né? Que a data de embarque chega e depois da data de embarque chega, ela chega junto com a parte da documentação, com a terceira fase, né? Que já é a terceira fase. Onde você vai fazer o curso, né? Que é necessário para trabalhar a bordo, que é o STCW. STCW é um curso de salvatagem, mais ou menos salvatagem, né? Assim, tipo de segurança, né? Segurança no navio, que é para você aprender primeiros socorros, como abandonar o navio, tá entendendo? Como mergulhar, como apagar o incêndio, esse tipo de coisa que vai acontecer no navio, né? Para que você saiba. Vai falar sobre o drill, o drill é para que você vá para a sua posição no navio, que é um treinamento que é necessário a gente fazer, né? Então, você tem que fazer esse curso, o STCW. Na minha época era presencial, você tinha que ir para eu era de Natal, tive que ir para Recife, passar uma semana estudando para fazer a teórica e depois a prática, né? Hoje em dia não, você faz a teórica a parte teórica pelo celular mesmo, computador, tá entendendo? Você assiste as aulas e só vai uma vez na cidade que próximo, ou se tiver na sua cidade melhor, você só vai uma vez lá, que é para fazer a parte prática, né? Que é onde você vai fazer a parte de apagar algum incêndio, alguma coisa em algum lugar, é claro que específico de bombeiro, né, e tudo. Então, coisa bem segurança, esse curso é bem seguro, tranquilo de fazer, tá entendendo? É coisa simples, você vai ver que é uma coisa bem simples. Muita gente acha que nada, mas esse curso é bem simples, né? Então, você tem que fazer esse curso, né? É uma parte, essa parte da documentação é a parte onde você investe, né? Você vai ter um investimentozinho, mas que a maioria do que você investir, você vai receber quando você chegar no navio, na companhia. Então, nessa terceira fase, fazer os exames, como eu já falei que eu sou de uma cidade, tinha que ir para outra, aí eu tinha que sair de Natal para Recife, eu tinha que sair, o último ônibus era às 23h55, tá entendendo? Quase meia-noite, né? Aí eu tinha que pegar esse ônibus, aí viajava mais ou menos 4 horas e meia, 5 horas, chegava 4h30, 5 horas não na rodoviária e ficava mais ou menos até 6h30 ainda na rodoviária para esperar a clínica abrir às 7, né? Que era para ir fazer os exames. Era meio complicado para fazer os exames para mim, né? Que eu tinha que ir para outra cidade. Mas estava disposto a fazer acontecer, né? A trabalhar duro para fazer aquilo acontecer, cara.
E eu tinha, como é que eu posso falar, pessoal? Eu queria aquilo demais. Então nessa fase, né, você fez os exames, recebeu. Até nessa fase de exame, de marcar os exames, eu também não sabia, não tinha a mínima noção de entrar no site. Pô, sempre coisas simples, né? Como eu não tinha conhecimento de internet, né? De informática, cara, que era para mim era impossível de fazer, né? Assim, em termos, né? Pô, mas eu consegui me agendar os exames e fazer os exames e deu tudo certo, né? Depois disso, talvez você tenha que tirar um visto, né? Como eu. Eu tive que tirar o visto mesmo. Quando eu fui para a primeira vez que eu trabalhei, fui embarcar, fui para uma companhia americana, né? A companhia americana você tem que tirar o visto americano, o CD1, né? Que é o visto que é para tripulantes, né? Então tive que marcar, a recrutadora vai te mandar um site, né, do consulado americano para que você faça agende sua entrevista, né, para você entregar os documentos e fazer a entrevista com o consulado americano. Então eu tive que fazer em Recife, né? Tive que marcar o consulado de Recife pra mim, poxa, para responder o questionário, cara, em inglês, ixi, eu passei horas traduzindo, tá entendendo, para responder, coisa que seria simples hoje em dia, eu consigo responder tranquilamente. Mas para mim era coisa que eu ficava desesperado, horas e horas, sabendo, tentando traduzir se estava respondendo certo ou errado em inglês, né? Aquilo que hoje eu consigo rir daquilo, mas era um sofrimento naquela época, né? Que era complicado. Quando você não tem um conhecimento, é uma coisa que é complicado você não ter o conhecimento. Tá entendendo? Você não. Isso é uma coisa que dificulta mesmo, né? Quando você não tem um conhecimento. Mas não impede de te buscar ele, né? Então a gente ia buscando aos poucos, a gente foi. E a gente conseguiu, né? Marcar, se agendar, ir para Recife, chegar no consulado, fazer tudo direitinho. A entrevista é bem simples, tá entendendo? É coisa de minutos. O cara, você vai levar toda a documentação da companhia, toda a documentação sua, né? Claro. Então eles vão só checar, né? É claro. E vão te fazer algumas perguntas simples, né? Porque você vai, coisas simples. E aí, depois do visto, talvez, dependendo da companhia, você tem que pagar a sua passagem. A maioria das companhias dão uma passagem, pagam que é sempre só a primeira passagem, claro. Eu falo da primeira passagem. Algumas companhias, como no meu caso a primeira vez, eu tive que pagar minha passagem, né? Mas a maioria das companhias dão uma passagem e reembolso todo o que você investir, mais ou menos o que você investir para chegar lá no navio. Quando você chegar lá, você é reembolsado. Então, você comprou sua passagem, né? Se for necessário, senão você vai receber ela automaticamente a companhia vai te mandar a passagem para você. Então, chegou nisso tudo pronto, documentação pronta, né? Tudo ok, né? Já para que eu não sabia que precisava disso, né? Se você deixar, você vai comprar lá, é claro, né? Mas no começo você chega, você ainda vai trabalhar alguns dias, vai dar entrada no seu reembolso, né? De tudo para receber. Então você vai demorar um pouco para ter o dinheiro para comprar as coisas. Então tem que levar alguma coisa. Saber o peso da mala, né? Quando depende dos voos internacionais, tá entendendo? Eu sugiro pegar uma mala de 30 quilos mesmo. Não leva muita coisa não, não precisa levar muita coisa não. Então, depois desse checklist, chegou a quarta fase, né? Que é uma das fases mais, como é que eu posso falar? Essa fase, se não a mais importante, né? É assim, não só a mais importante, assim, que eu falo, não é nem que seja mais importante, é assim, que é você se manter, tá entendendo? Trabalhar a vida a bordo, ela é difícil, assim, porque ela seja muito intensa, tá entendendo? É uma coisa que, como é que eu posso falar? Cara, você não para muito no navio, assim. Você está toda hora, você está trabalhando, ou você sai do navio para. Você tem que entender que você está chegando no navio, eu vou vir para aqui para passear, para estar em todo porto, sair em todo o porto, pagar em dólares. Cara, isso vai acontecer naturalmente, mas você tem que focar que você está indo para lá para trabalhar, tá entendendo? Você está indo para lá para ganhar seu dinheiro, tá entendendo? Você tem que ter um objetivo. Cara, para mim foi uma experiência muito louca, porque como eu não falava inglês muito bem, fiquei meio nervoso que eu não sabia quem estava me esperando, né? Mas na verdade, quando você viaja, né, que você vai embarcar, você recebe todas as informações do agente que vai te buscar no aeroporto, né? Tem alguém que vai te buscar no aeroporto
para que te leve para o hotel, para um hotel. Você vai receber as informações desse hotel, porque você tem que passar um dia num hotel ou uma noite, né? Que é dependendo da hora que você chega no hotel, que é para que você descanse um pouco, né? Para que você coma, descanse um pouco, para no outro dia você ir para o navio e começar aquela jornada de trabalho, a jornada de trabalho e ganhar dinheiro, né? Então, quando você chega no aeroporto, no país que você vai embarcar, né? O agente vai lá, te pega, te leva pro hotel, tu descansa. No outro dia, ou ele ou alguém de alguma equipe, né, de translado vai te buscar para que tu levar para o navio. Te pegou, te chegou no navio, aí começa um dia bem, como é que eu posso falar, corrido, né? Que nesse dia tu vai mal descansar, que tu tá chegando, é o primeiro dia, né? Tu vai chegar com certeza pela manhã, aí vão tentar te apresentar alguma coisa do navio, vão checar a sua documentação, né? Tem que checar a sua documentação toda, né? Todos os exames médicos que você fez, visto, tem o STCW que tu vai ter que levar, leva os original, lembre-se disso, não vai levar negócio de foto, de PDF no celular, é o original que você tem que levar. Então, você vai apresentar toda essa documentação, dependendo da companhia, né? Como eu tive em duas, uma italiana e uma americana, eu entendi um pouco, né? Na americana eles têm um certo maior cuidado, não estou falando mal de companhia nenhuma aqui, não quero falar isso, só que as americanas têm um maior cuidado, né? Na italiana eles não dão muito cuidado a você no seu primeiro dia, não. Na americana eu tive um cuidado assim, quando eu cheguei lá, que eu entreguei toda a documentação, passou por toda essa fase. Meu chefe ainda veio me pegar para me levar para a cabine, mostrar onde era a minha cabine, explicar, né, que eu ia ter um roommate e tudo. O cara super bacana, né? O cara me mostrou, né, do jeito dele. O meu inglês ainda não era muito bom, mas eu conseguia entender alguma coisa do que ele tava me falando. Não tudo, né? Mas na maioria assim, eu tinha noção do que ele tava falando pra mim, né? E algumas coisas ele ia no gesto mesmo, né? Ele falando no gesto comigo que eu ia entendendo, graças a Deus. A gente conseguia manter uma boa comunicação, né? Depois desse dia. Foi difícil no começo, né? Porque eu não falar muito bem, né? Mas assim, tentando e seguindo, a gente vai conseguindo. Então, na vida bota nesse dia, você vai ter um dia, o primeiro dia de embarque. O primeiro dia de embarque poxa, é corrido demais. Eles vão te liberar alguma coisa para comer, mas você já vai ter treinamento, já vai ter training security, o security já vai te explicar o que acontece no navio, tá entendendo? As partes, as áreas do navio, o que é perigoso, o que não é. Vai te explicar sobre drill, né, que é o treinamento que a gente tem que fazer todas as semanas, todos os cruzeiros a gente tem que fazer treinamento, né? Alguns a gente faz com os guests, outros a gente faz só os tripulantes mesmo, tá entendendo? Isso é necessário, então eles vão explicar todo sobre o drill, né? Que a gente tem que fazer esse drill, que a gente vai receber no primeiro dia a gente recebe um emergency card, né? Que é o cartão com todo na companhia americana é o emergency card, na italiana é um book, né? A gente chama um book. É um livrozinho com seu número, né? Você vai receber um número a bordo. O meu primeiro número foi o 745, 745. Era o número do meu cartão. Então, esse número é para a posição que você tem que ir pro navio. Tipo, acontece alguma coisa no navio, você tem que ir para essa posição, que é para estar lá caso aconteça alguma coisa, mas não se preocupe, o navio é bastante seguro. Isso aqui é só um treinamento, tá entendendo? Não se desesperar que vai acontecer, não. É um treinamento simples. Você vai para sua posição simples, vai para lá. Depende, algumas posições você vai ter que mostrar, ficar apontando para um lado, para o outro, para os passageiros irem. Depois disso, você vai passar para o seu boto de salva-vidas. E depois vai ficar até mais simples. Depois, automaticamente, você está dormindo, às vezes você está dormindo no seu tempo intervalo, mas se tiver drill, você tem que ir, é obrigatório. Teve o dia que você está dormindo ali, puf, tocou o drill, você botou seu uniforme, foi para lá, passou a posição. Drill demora dependendo, drill costumam ser rápidos, meia hora, uma hora. Então, dependendo do drill. Se terminou o drill, e você recebeu as informações que você vai ter que seguir, aí para sua cabine, né? Descansar e começar a jornada, né? Que é uma jornada que você tem que entender, que é o que eu quero frisar aqui, é que você tem que entender que essa jornada é de trabalho, tá entendendo? Sim, você vai viver momentos inesquecíveis, cara, você vai viver. Você vai descer em algum porto, vai ver alguma coisa, vai sair com algum amigo, uma amiga, tá entendendo? Vai conhecer alguém, tá entendendo? Vai acontecer coisas que, poxa, cara, que você vai dizer
Caraca, eu tô vivendo isso aqui mesmo. Eu tô vivendo isso aqui mesmo. Caraca, eu consegui chegar aqui. Tá entendendo? Mas você conseguiu. Você merece isso. Você merece viver esse momento. Só tem que saber vivê-lo, tá entendendo? Me desculpa, mas você tem que saber vivê-lo. Não se envolve com muita gente no navio quando eu falo. Não falo que você fique só. É claro que você tá, porra, 8 meses, 6 meses, 8 meses viajando, você sente falta de casa, sente falta da amizade. Eu falo que você saiba selecionar as pessoas que ficam ao seu redor, cara. Não é que você seja melhor que ninguém, tá entendendo? Mas tem gente que vai pro navio que não quer nada com a vida, tá entendendo? Que só quer viver momentos, tá entendendo? E entenda que esses momentos são apenas consequência, tá entendendo? Do teu trabalho. Quando você entende que os momentos bons vão ser consequência do seu trabalho, isso vai te impulsionar muito na tua vida e no navio, tá entendendo? É você entender que você vai para lá para trabalhar, para ganhar para ganhar tua grana, para dar o melhor, ou para sua família, como eu crio um foco, eu viajo para outros países trabalhando por aí, para dar o melhor para minhas filhas, para minha mãe, para meus irmãos, para as pessoas que eu amo, para as pessoas ao meu redor, até para as pessoas que eu não conheço, se eu puder ajudar, né? A gente ajuda, né? É, minha mãe sempre me ensinou isso desde criança, né? Como a gente vem de família humilde, vem lá do pouco, né? Minha mãe sempre fala, a gente tem pouco, mas nós dividimos. Que é aquela coisa, né? Que a gente tem que ter essa noção, né? De dividir. Então você só tem uma noção, cara, das pessoas que você vai escolher para esse ciclo a bordo, né? Que eu acredito que você vai usar o bom senso, vai escolher as pessoas certas para seguir, né? Não segue aquele cara que não tá nem aí para nada, que responde o chefe, que chega atrasado, fica do lado daquele cara. Não é que você seja certinho demais, não. Assim, fica do lado do cara que faz o trabalho dele calado, ajuda a equipe dele e depois vai para a cabine dele. Pronto, perfeito. Essa é o perfeito para você fazer. Fazer o teu melhor, porque você só tem que entender que foi difícil chegar no navio. Mas quando você estiver lá, só depende de você permanecer, cara. Só depende de você. Não é quem dificultou tua jornada até onde tu chegou, não é quem complicou, não é quem duvidou de você. Eu digo isso porque me disseram, duvidaram de mim, né? Quando eu falei que ia trabalhar em navio de cruzeiro para algumas pessoas que eu ia estudar inglês para trabalhar em navio de cruzeiro, eu ainda estava até longe de trabalhar no navio. As pessoas riram de mim, né? Me disseram, tá louco, jogador? Na minha cidade a gente chama muito de jogador uns outros, né? Tu tá louco, jogador? Tu é pobre e burro, cara. Tu não vai nem na esquina comprar pão, irmão. Como é que tu tá me dizendo que vai falar inglês, que vai viajar em navio, cara? Naquele dia eu fiquei um pouco triste, né? Você fica triste quando você ouve isso, né? Mas eu não sou aquele cara de dar ouvido a pessoas negativas, né? Não são o que eles falam que me define, é o que eu faço com o que eles fazem, é o que eles falam de mim que me define, cara. A escolha é nossa, né? De, de ficar lá embaixo, né? Quando alguém te bota para baixo, a escolha é nossa. Alguém vai lá te coloca para baixo, a escolha de ficar lá embaixo ou de levantar e mostrar quem a gente realmente é, cara, é nossa, tá entendendo? O cara pode te dizer que você não é bom, pode ser que teus pais não acreditem em você, tua namorada, no caso da mulher, teu marido, teu namorado, tuas irmãs não acreditam em você, tá entendendo? Mas não são eles, tá entendendo? Você tem que entender que é você que tem que acreditar em si mesmo, é você que tem que estar disposto, tá entendendo? A dar a cara a tapa, a dizer, eu vou fazer isso. Ah, deu errado, deu errado? Vai pro teu quarto, conversa com Deus. Senhor, deu tudo errado. Por favor, me perdoe. E muito obrigado. E muito obrigado. Agradeça. Sempre agradeça. Por mais que tenha sido uma experiência ruim. Mas agradeça que você aprendeu alguma coisa com aquela experiência ruim. Por mais que seja difícil, desculpa, é uma experiência dolorosa. Mas você aprendeu. E isso vai te fazer evoluir. Tá entendendo? Então, se eu puder deixar aqui algo para você, é que você tente, que você comece. Esse passo a passo que eu falei hoje de trabalhar em navio de cruzeiro, talvez esteja abrindo a sua mente para algo bem maior. Porque depois que você trabalha em navio de cruzeiro, isso vai transformar sua mente, sua vida, o jeito que você vai ver a vida, o jeito que as pessoas vão ver você é diferente. Você vai perceber isso. É engraçado. Você vai perceber as pessoas olhando para você diferentemente do que olhavam para você antes de você viajar para outro país, antes de você conseguir conquistar algo que outros não conseguiram. Então, o que eu posso te dizer é que por mais que seja do zero, apenas continua, tenta, continua, persiste e as coisas vão acontecer. Então, se você puder dividir esse vídeo com alguém
que sonhe em trabalhar em navio de cruzeiro, que sonhe em ganhar em dólar, né? Que sonhe em trabalhar viajando para outros países, compartilhe esse vídeo, pede para ele me seguir, porque eu vou mostrar mais vídeos aqui, eu vou compartilhar mais conteúdo falando sobre navio de cruzeiro para tentar te ajudar a conquistar o teu sonho, o teu objetivo. Então, isso aí, galera. Só queria te dizer mais uma coisa. The best is yet to come. O melhor está por vir. Bye bye, galerinha. Tchau, tchau. Se você segue esse tipo de conteúdo e quer aprender ainda mais, já segue nosso perfil para aprender tudo de perto.